Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, gravado diretamente da nossa sala no Chinchila. Eu sou Yasmin Félix, estudante do 5º período do curso de Licenciatura em Ciências Sociais aqui na UFRN, e serei a anfitriã da nossa conversa de hoje, que dá continuidade à nossa série Educação, Sociedade e Desigualdades. O tema do nosso episódio de hoje é como a desigualdade atravessa o cotidiano escolar dos alunos. A escola é frequentemente apresentada como um espaço de oportunidades para todos, um ponto de partida igualitário. Só que a realidade do cotidiano nos revela que os estudantes vivenciam experiências profundamente diferentes, marcadas pelas condições econômicas, pelas desigualdades raciais e pelas questões de gênero. Hoje, nós vamos discutir como essas barreiras atravessam a vida escolar e de que forma a educação pode contribuir para a recuperação dessa realidade. E aí, para destrinchar esse assunto comigo, a nossa banca hoje está altamente qualificada. Eu estou com o Diogo Almeida, que também é estudante do 5º período de Ciências Sociais na UFRN, professor de Sociologia no cursinho popular preparatório para o Enem, do DCE da UFRN, bolsista no grupo de pesquisa Gênero, Corpo e Sexualidade do Departamento de Antropologia e ex-PIBidiano. Oi, Seja boa bem-vindo. noite. Muito obrigado, Yasmin. Sejam todos bem-vindos, quem está ouvindo também de casa. E é isso. E aí, dividindo o debate conosco, temos Carlos Felipe. Ele também está no 5º período de Ciências Sociais na UFRN, foi professor da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo do Amarante, trazendo essas bagagens práticas para a mesa, e também faz parte do grupo de pesquisa GCS aqui na nossa universidade. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar dividindo a mesa com vocês, gente. Espero que a conversa seja uma conversa bem proveitosa. Então, para abrir o nosso primeiro bloco, a gente precisa falar sobre a base material que afeta o dia a dia dos alunos. O acesso a transporte, alimentação, qualidade, tecnologia e materiais didáticos. E aí, se olharmos para os dados do Censo Escolar de Educação Básica, que foram coletados pelo INEP e pelo Ministério da Educação e divulgados agora em fevereiro de 2026, o Brasil registrou uma queda drástica de mais de 1 milhão de matrículas na educação básica. E o ensino médio atingiu o nível de estudantes matriculados em uma década. No caso, atingiu o pior nível de estudantes matriculados em uma década. Mas, por outro lado, essa mesma pesquisa, divulgada em fevereiro também, aponta que políticas de permanência financeira, como o programa PEDME do governo Lula, ajudaram a reduzir o abandono escolar no ensino médio público em cerca de 43% após 2 anos de funcionamento. E aí isso nos mostra que a questão financeira pesa diretamente na decisão do jovem de continuar ou não estudando. E trazendo o francês Émile Durkheim para a nossa mesa, né, ele lembra que a educação é um fato social e reflete a sociedade em que está inserido, ou seja, as desigualdades do lado de fora se materializam dentro da sala de aula. E aí, diante disso, dessa pequena contextualização, eu vou começar com o Felipe, e aí, na prática, a gente sabe que os alunos não chegam à escola com essas mesmas condições, né? E aí, Felipe, como você enxerga o impacto dessas dificuldades econômicas no rendimento e como esses dados de queda nas matrículas publicados pelo INEP conversam com a realidade que você observa na escola? Eu acho que dentro da escola, da realidade que eu vim, eu era professor, né, de uma escola que era uma região periférica de São Gonçalo do Amarante. Então, a partir disso, a gente já sabia as condições financeiras dos alunos. Os alunos são todas comunidades, da comunidade lá. Então, a gente já sabia, os pais vinham frequentemente dentro da escola. Então, a gente sabe como a questão financeira impacta na vida dos alunos. Muitos alunos iam até para a escola, infelizmente, só para poder merendar, né? A gente sabe que tem essa grande questão dentro das escolas, e essa questão do PEDME é algo que é fundamental para os alunos permanecerem realmente dentro da escola e conseguirem se manter, principalmente na educação pública, né, de hoje em dia. Então, é algo que vem desde antes. Como você mesmo citou, né, o Durkheim, ele vai falar sobre o ser social, né? Que a escola infelizmente trata todos os alunos como se fosse um só, né, como algo homogêneo, sendo que não é essa homogeneidade toda. Nós sabemos das dificuldades que a escola passa, principalmente as escolas públicas, então tem essa diferença muito grande. E um conceito que eu quero trazer aqui para vocês também é o conceito da tábula rasa, do Durkheim também, que ele também usa,
que é justamente o ser nascer um ser como se fosse realmente uma tábua, e a sociedade está o preenchendo, e a escola também o preenche, o indivíduo, né? Então, o indivíduo está dentro da escola, a escola molda o indivíduo também. Então, parte dessa perspectiva também. Trazendo um conceito que realmente o Durkheim traz, eu gosto muito desse autor, seria a socialização primária e a socialização secundária, né? Onde a socialização primária, ela é onde o indivíduo tem o seu primeiro contato com a família e tudo mais. E a socialização secundária é quando justamente o indivíduo chega à escola. Então, esse processo, essa parte da escola é algo fundamental para os indivíduos. E trazendo essa perspectiva da escola mesmo, o indivíduo está inserido em um local que trate ele como homogêneo é algo que eu diria que é ineficaz, realmente, porque como eu vou tratar um indivíduo sendo igual, sendo que ele não tem as mesmas condições que outros, né? Boa noite, eu sou o Diogo, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Muito interessante os conceitos que o Felipe trouxe sobre tábula rasa e socialização primária e secundária do Durkheim, para entender esse processo da educação. Em primeiro momento que aprendemos, desde o ensino médio até... Agora eu acredito que melhorou, né, Walt? Que aprendemos desde o ensino médio até as matérias introdutórias e as matérias de teorias, principalmente sociológica, dentro da universidade, acabamos percebendo que os primeiros atores que compõem a educação primária são, em sua maioria, a nossa própria família. A família que vai formar a moral, a família que vai formar a ética, a família que vai formar a religião. Ou seja, se um indivíduo nasce em um lar católico, ele vai ter essa tendência a seguir aos passos da religiosidade católica. E também, partindo para o conceito da socialização secundária, como bem apontado pelo colega Felipe, a gente vamos ter N atores, ou seja, números de atores presentes aí dentro da socialização secundária, como a própria escola, e quando pensamos em escola, pensamos em professores, em alunos, em diretores, coordenadores pedagógicos, por aí vai, a universidade, a igreja, a biblioteca, os espaços de convivência sendo operados por esses diferentes atores. E como a gente pensamos em escola, e estamos tratando desses contextos educativos, eu gostaria de trazer, como o Felipe já ressaltou, a ideia da escola homogênea, que é um mito, não existe essa escola de que todo mundo é igual. Eu gostaria de trazer o exemplo do Clifford Geertz, em um livro que ele tem, é um antropólogo estadunidense incrível, o livro que ele tem, que é a Interpretação das Culturas, onde ele vai trazer o exemplo da cultura balinesa, ou seja, de que a cultura, ele vai partir por essa linha da perspectiva weberiana, de achar que a cultura é como se fosse uma teia de significados e cabe a nós, enquanto profissionais, sejam antropólogos, etnógrafos, professores, educadores, acabar interpretando essas interpretações e trazendo para dentro do campo de sala de aula, a gente entendemos a escola justamente como esse espaço onde vai ser um espaço de confluências de culturas, onde as culturas vão se chocar, onde as pessoas vão vir de diferentes espaços geográficos, diferentes cidades, diferentes religiões e por aí em diante. E infelizmente, né, a gente vê que esse ser social trazido por Durkheim, ele é um ser social que ele historicamente tem uma cor, ele tem uma classe e ele tem um gênero específico. Então, é um homem eurocêntrico, de pele clara, eurocêntrico. Então, quando a gente traz esse estudante, quem fica fora desse molde, como é que fica, né? É uma preocupação muito boa isso que você trouxe aqui para dentro da sala de aula, principalmente quando a gente vivemos no Brasil. Algo apontado por uma autora também que eu gosto muito, a Tosta, que ela vai falar sobre as mazelas do pensamento do mito da democracia racial. Ou seja, a gente temos uma escola diversa, temos uma escola que convive com diferentes culturas, diferentes religiões,
mas o quesito da desigualdade, ela acaba sendo perpetuada pela escola e até mesmo colaborada pelos professores, diretores e todo o corpo que compõe a escola, quando não se tem uma preparação tanto acadêmica quanto profissional relacionada a lidar com as desigualdades e as diversidades do cotidiano escolar. E continuando falando das desigualdades, a gente vai falar um pouquinho sobre o racismo. E eu vou usar da experiência, a gente vai usar agora da experiência de Diogo no cursinho popular para saber como é que acontece, como é que ele enxerga esse racismo dentro do cursinho e como é que afetam esses alunos durante esse período que eles estão estudando para o exame, que para quem tem já uma boa rotina de estudo, para quem tem uma boa educação, já se torna cansativo, puxado. E para esses alunos que geralmente vêm de bairros distantes, de uma educação um pouquinho defasada, como é que isso acontece? E, além de tudo, sofrendo o racismo diário, esse racismo estrutural que já coloca eles para trás desses outros alunos alguns quilômetros, né? Que fica bem mais difícil conseguir chegar à universidade. Como é que você enxerga isso dentro dos cursinhos? Eu acho que minha experiência dentro do cursinho popular do DCE da UFRN acabou contribuindo muito para isso, principalmente para entendermos a questão do racismo, e não só do racismo na questão racial, mas a própria ideia do racismo ambiental, do lugar onde eles moram, acaba contribuindo para a lógica do racismo. Ou seja, como é que eu vou trabalhar a questão da sociologia dentro do cursinho popular, a partir de uma perspectiva dos alunos, a partir das vivências dos alunos, se eu não sei o lugar onde eles moram, se eu não sei as vivências dos alunos, não sei de que forma eles vivenciaram o racismo dentro de outros espaços educacionais, como a escola ou até mesmo dentro de casa. E eu acabo percebendo, principalmente relacionado à minha vivência dentro do cursinho popular, que o racismo ele acaba se materializando de uma maneira mais simbólica. E quando eu falo simbólica, nas palavras, naquele racismo velado. Isso, naquele racismo velado, naquele racismo onde as pessoas utilizam de palavras pejorativas para poder puxar uma piada que, segundo elas, engraçadas. E, a partir disso, eu acabo sempre fazendo um exercício de reflexão com os próprios alunos para poder pensar o que seria isso. Ou seja, como é que eu vou tratar racismo dentro do cursinho popular, trazendo uma lógica de fora, e não porque partir dessa perspectiva, dessa premissa de dentro, para o que os próprios alunos, a partir da realidade da qual eles estão inseridos, a partir dos momentos em qual eles participaram, eles tiveram dentro dessas lógicas, dessas situações, porque a partir disso a gente acaba puxando algum gancho e mostrando para eles como é que funciona na prática. E até esses alunos chegarem ao cursinho, eles passaram por um ensino médio provavelmente em escolas públicas, né? O cursinho do DCE, ele trabalha com majoritariamente alunos que vieram de escola pública. E dentro da escola pública, a gente escuta muito dessas piadas, muitos desses estereotipos dentro. Ah, mas por que eu não posso chamar um amigo meu de preto safado? Sim. Isso é algo que é muito constante no dia a dia e que, se é trabalhado constantemente, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado todos os dias e de forma contínua para poder, sim, ter essa diferença no futuro, para quando eles chegarem no cursinho, eles já estejam mais preparados para isso também, até porque isso são assuntos que caem dentro do Enem também, né? E sem contar que, assim, além desse racismo que eles sofrem durante o dia, esse racismo, vamos chamar assim, desse racismo exposto que eles sofrem, dessas falas verbalizadas, tem o racismo estrutural, que é o quê? Já tem aquele aluno que ele mora em uma cidade distante, que ele tem que pegar vários ônibus para ter acesso ao cursinho, e se ele tiver acesso ao cursinho. E aí, majoritariamente, esses alunos, eles são o quê? São pretos, são periféricos, moram em lugares distantes. E muito legal a sua fala, Yasmin, principalmente o que o Felipe falou, como a gente podemos ver esses fatores estruturais e históricos dentro do cursinho popular, porque o racismo estrutural, ele às vezes acaba trazendo uma lógica do mito da democracia racial. Ou seja, vem com os próprios alunos o que seria a ideia da meritocracia, de que o Brasil todo mundo consegue do mesmo jeito, e não acaba levando outros fatores como a economia, como a desigualdade política, a desigualdade social, a desigualdade territorial de onde esses alunos vêm. E é algo muito legal, muito interessante a gente perceber isso, principalmente enquanto cientistas sociais, porque a gente conseguimos trabalhar em cima disso.
eu sempre gosto de, quando eu inicio com a nova turma dentro do cursinho popular, de fazer uma dinâmica com eles, onde eu acabo perguntando de uma maneira mais fluida de onde eles vêm, qual o nome deles, qual curso eles querem, para a partir daí começar a estudar políticas, temas dentro de sala de aula, para que os alunos possam entender a partir da sua realidade. Até porque eles entendam a partir das suas próprias vivências o que eles estão vivendo, né? Eles entendam que o que eles estão passando, o que eles estão vivendo todos os dias, constantemente, não é algo normal. Não é algo que é escolha, que tem que ser assim. É algo que é estrutural, que é a escolha de pessoas que estão mais acima do que eles. Sim, como diria o Paulo Freire, né? Uma educação popular. Exatamente. E muito interessante, porque quando eles passam por esse processo do cursinho, vem o processo da UFRN, né? Isso. Porque quando a gente chega aqui, a gente percebe nitidamente que as pessoas que já têm essa bagagem, que já passou por tudo isso, eles vão sofrer aqui também. Nas desigualdades de gênero, de raça, de classe e principalmente de classe, porque às vezes a gente consegue ter acesso a uma disciplina que é ofertada em outro curso se a gente não trabalhar, se a gente tiver como chegar à universidade naquele outro horário, não só no horário disponível. E aí tem a questão do transporte, porque e quem mora no interior, né? Vai ter as mesmas dificuldades, porque vai conseguir pagar uma matéria aqui ou vai conseguir participar de um seminário aqui, se tiver disponibilidade de não trabalhar, porque é muito difícil ter uma pessoa que está na universidade e que ela não trabalha. Ou seja, ela fica restrita, principalmente a gente que faz ciências sociais à noite, a gente fica restrito ao horário da noite. Então, se eu tenho um emprego no outro dia, eu já fico muito para trás dos outros alunos que podem estar aqui durante o dia e participar de seminários, de debate, de mostra de cinema, de feira disso, feira daquilo. Então, assim, quando a gente vai ver para conseguir, por exemplo, um emprego na área, a pessoa que conseguiu participar de tudo isso, que tem um currículo lá recheado e tudo mais, vai estar na frente da gente que só conseguiu ir para a universidade à noite. Então, as desigualdades estruturais, elas estão presentes e aí também elas vão se afunilando cada vez mais, porque as oportunidades, elas vêm de quem puderam acessar as oportunidades. E dentro dessa sua perspectiva que você traz dentro da universidade, tem a perspectiva também dos alunos que trabalham também no ensino médio, né? Tem esses alunos que, com esse novo ensino médio potiguar agora, eles têm mais matérias, são mais coisas que eles têm que estudar, e a maioria, ainda assim, com pé de meia, eles ainda têm que trabalhar, porque eles têm que manter a casa, eles têm que ajudar a mãe, o pai, enfim, seja o que for. E também precisam ter alguma coisa para eles em si também. Então, para além de nós aqui dentro da faculdade, eles já estão passando por isso, a maioria, no ensino médio. O que é algo bem difícil, porque passado o ensino médio, muitas pessoas já desistem justamente por conta disso. E desistem realmente porque precisam trabalhar. Alguns não é nem por escolha, eles precisam deixar de estudar para trabalhar. É algo realmente bem, bem constante no dia a dia. Eu lembro que na escola que eu fiz estágio, no estágio obrigatório que a gente teve, à noite os alunos eles tinham uma carteirinha que eles mostravam ao porteiro para explicar por que eles estavam chegando tarde. Então, se eles trabalhavam, eles tinham essa carteirinha e eles podiam entrar depois do horário. Uhum. E aí, essa segregação já começa aí, né? Quando chega na universidade, a gente acha que melhora porque tem cotas, tem isso, a universidade é um espaço amplo, mas também é um espaço de inúmeras desigualdades que vai colocar você para trás do mesmo jeito. Porque hoje a gente tem o quê? Acesso a bolsas e auxílio permanência também na universidade, mas aí é uma bolsa de R$700. Tem o auxílio transporte e tudo mais. Então, assim, para você conseguir, mesmo com esses auxílios da universidade, você tem que ter uma boa estrutura em casa também. Porque se você tiver numa família que você realmente precise trabalhar, precise daquele salário, você vai ficar para trás em relação a outros alunos. Então, assim, vai ter que trabalhar dobrado, vai ter que estudar dobrado, vai ter que fazer tudo dobrado. Justamente, eu acredito que principalmente os alunos da noite, eles já têm esses marcadores sociais de como alunos que trabalham e vêm de jornadas duplas, triplas e por aí em diante.
Então, a universidade, ela acaba tomando boa parte do nosso tempo, principalmente ao ingressar dentro do campus acadêmico, e ficamos naquela escolha, né? Será que trabalhamos? Será que vivemos para a universidade? E como até mesmo Yasmin e Felipe falou, a gente acaba ficando um pouco para trás relacionado às palestras, aos seminários, às bolsas de iniciação científica, e enfim. Eu reconheço, assim como você, que os programas assistenciais como o Bolsa Auxílio, PIBID, PIBIC, são uma boa, mas o valor, às vezes, ele acaba não alcançando todas as pessoas, e principalmente pessoas que só elas que são responsáveis pela renda financeira daquela casa e daquela família. E para além das desigualdades raciais, a gente também tem as desigualdades de gênero, né? E aí, com a experiência de vocês de sala de aula, eu queria saber como é que vocês tratam essas desigualdades de gênero, como isso atravessa a sala de aula de vocês, como é que vocês lidam com esses alunos, com o espaço da escola. Eu acho que a questão de gênero ela é muito presente dentro da sociedade, principalmente dentro da escola, porque é um espaço muito amplo e diverso. E minha experiência enquanto bolsista do PIBID, eu acabei presenciando muitas atividades relacionadas a essa ideia de gênero, e principalmente sobre esse contraste. E aqui dentro da universidade, depois que eu saí do PIBID, eu acabei entrando dentro do GCS, que é o núcleo de pesquisa vinculado ao Departamento de Antropologia, Gênero, Corpo e Sexualidade, onde eu estou mapeando perspectivas de gêneros em contextos educativos. E eu acabei fazendo um levantamento de dados, principalmente relacionados às matérias de gênero sendo ofertadas no curso de Ciências Sociais no Brasil inteiro, principalmente nas 5 regiões, e eu acabei trazendo alguns dados aqui para apresentar isso de maneira didática aqui para todos vocês. Eu acabei utilizando as 5 regiões do Brasil, principalmente em 3 universidades federais por cada região, e a gente vemos que a quantidade de disciplinas relacionadas à matéria de gênero e diversidade, elas acabam sendo funiladas aos poucos. A gente temos a região centro-oeste liderando essas matérias de gênero e ensinando ao professor o que é, como se tratar o conceito de gênero e diversidade dentro da sala de aula, mas em contraste a gente temos a região norte sendo a menor região relacionado às ideias de gênero e diversidade dentro da sala de aula. E quando paramos para pensar nesse mapeamento, a gente acabamos percebendo que os professores, às vezes por uma falta de preparo de dentro da universidade, acabam cometendo erros dentro da sala de aula. Ou seja, o coleguinha que acabou falando para outra coleguinha que ela não poderia fazer determinada coisa porque era uma coisa de menino, cabe ao professor, aí dentro dessa discussão, levar de uma maneira crítica para que os alunos discutam dentro de sala de aula o porquê daquela fala, ou seja, problematizar aquela fala. E só para concluir, eu vou trazer aqui algo muito legal do Florestan Fernandes, onde ele vai trazer esse papel do professor e educador. Ou seja, o professor não é só essa figura que apenas transmite conteúdo, porque isso está errado. O professor ele tem o papel de educar dentro da sala de aula e de problematizar esses conceitos tratados dentro da sala de aula. E essa problematização ela começa desde os anos iniciais, né? Desde que os alunos estão ali no ensino fundamental e os alunos não têm essa preparação. Dentro da escola onde eu trabalhei, muitos dos comentários que os alunos faziam com as colegas, por vezes até eles chegavam até a pegar na bunda das colegas, já chegou a acontecer isso. E exatamente, é algo bem pesado, mas os professores não tinham preparo para agir em nada sobre isso. Eles não sabiam como fazer. Eles chegavam para a gestão também não sabia como lidar com aquilo e ficava assim um problema bem, bem pesado mesmo dentro da escola e ficava passando de um para o outro e acabava que não resolvia. Na escola em que eu e Cibele fizemos estágio, no nosso projeto de intervenção, a gente usou exatamente disso. A gente trabalhou com o assédio no ambiente escolar. E aí foi muito interessante perceber que o assédio ele começa muito na estrutura da escola, porque a fila dos meninos, na hora do lanche, para pegar o lanche, era diferente da fila das meninas. E aí, quando eu perguntei ao diretor, ele disse que era porque eles não sabiam se comportar. Então, ia ficar o agarrado, passar a mão e passa ali, passa aqui. Então, a solução que eles tiveram foi de separar as filas. Então, um lado é a fila dos meninos e outro lado é a fila dos meninos. E na escola que a gente trabalhou, né? O assédio escolar,
a gente fez um projeto muito bom que foi para tratar disso, tanto entre os alunos quanto entre professores, corpo docente, ali o corpo pedagógico da escola, e os alunos. A gente percebeu que os professores, eles são totalmente despreparados, porque quando o assunto assédio chegou à sala dos professores, parecia que tinha um elefante na sala. E aí foi muito interessante porque o juiz, o doutor Erval, que ele é da Vara da Criança e do Adolescente, do Fórum de Ceramirim, ele disse que nunca tinha julgado um caso de assédio vindo de uma escola. Veio de outros ambientes, mas nunca vindo de uma escola. E aí o meu questionamento foi, se esses assédios eles estão acontecendo, porque se as alunas colocaram na urna essas denúncias, é porque elas estão acontecendo e a gente sabe que acontece, porque a gente já foi aluna. Eu já fui aluna, eu sei que acontece. Então, se esses assédios estão acontecendo, por que eles não chegam até o judiciário? Bom, tem um texto da Neuza Maria Guzmán que se chama Os Desafios da Diversidade na Escola. Então, dentro desse texto, ela fala que é preciso ensinar as crianças, mas que também é preciso ensinar os professores. Seguindo essa linha de perspectiva, eu acho que a escola ela tem esse grande poder. Ou ela pode encobrir isso e tratar como tabu, como foi o caso relatado por vocês, ou ela pode, a partir disso, transformar uma discussão crítica. A partir disso, explicar para os alunos, como foi o projeto da intervenção de vocês. E eu gostaria de citar o próprio Gramsci, onde ele vai falar que a escola ela é um aparelho ideológico do Estado, ou seja, ela vai acabar servindo às ordens de cima, mas ela também tem poder para fazer a revolução. Ela também pode ser um transformador social. Eu acho que esse que você falou casa muito com o conceito do Edgar Morin, de tornar a Terra habitável. Sim. Que é justamente o conhecimento, ele não pode ser fragmentado e isolado da realidade social. Isso. Então, é algo mais coletivo. Então, chegando no fim da nossa conversa, nós discutimos sobre temas muito importantes, como desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade de classe. E aí eu queria que vocês encerrassem, dessem a palavra final de vocês, uma breve conclusão do que a gente falou durante todo o podcast. Eu quero agradecer a mesa, composta aqui por colegas excepcionais, e também gostaria de falar que temas como esses, espaços como esses, mesas como essas, são bastante pertinentes, principalmente para quando analisamos o contexto da educação e de como as desigualdades acabam sendo enfrentadas, e gostaria de ressaltar que a própria lacuna bibliográfica e disciplinar do curso das Ciências Sociais, ela precisa ser repensada com ênfase nisso, com ênfase nas desigualdades sociais, com ênfase nas desigualdades de gêneros, raciais e por aí em diante. Gostaria de agradecer pela audiência e é isso. Bom, eu queria começar agradecendo a mesa também. Eu acho que a conversa foi muito bem. Eu acho que bem até demais, na verdade. E realmente esse é um debate que gera muito conteúdo também, gera muito assunto. E é o que tem que ser debatido não só aqui, né, mas diariamente. Acho que se isso fosse debatido diariamente, com mais constância, acho que a gente já estaria em outro patamar, em outra conversa. É isso, gente. Muito obrigado. Então, a gente agradece pela audiência de vocês e a gente espera que vocês gostem também do nosso podcast. Foi muito pensado, muito aguardado pela gente. Obrigada. Sim, tchau. Até o próximo, galera. Beijinhos.